Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nossos pequeninos de 2 a 10 anos podem ir ouvir a palavra de Deus também, acompanhando as tias, tia Yasmin e tia Jéssica. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós temos feito sequencialmente a exposição do livro do profeta Daniel. E eu quero ler com você Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Quantas oportunidades temos tido como igreja de conhecer livros inteiros da Bíblia, né? De conhecermos histórias do começo ao fim, de entendermos objetivos e com mais profundidade aprendermos da palavra de Deus. Daniel capítulo 10 diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo essa voz caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então o ser, semelhante aos filhos dos homens, me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse: não tenha medo, homem muito amado. Que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia.
Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e suplicamos, ó Deus, que de alguma forma ela provoque admiração, temor diante de nós, que de alguma forma a tua palavra nessa noite seja recebida por nós e gere, produza, ó Deus, frutos nas nossas vidas. Que a tua palavra nos leve a uma prática, ó Deus, que glorifica o teu nome. Ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo na ação, no poder, no discernimento, na iluminação que o teu Espírito traz, ó Deus, sobre a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós temos uma visão de mundo, todos nós explicamos a realidade, os acontecimentos, a partir de valores que temos, a partir de princípios que abraçamos. Daniel é um homem na Babilônia, em uma terra pagã, numa terra hostil à fé, no Deus de Israel, no Deus da aliança, no Deus do pacto. E é muito claro para nós que Daniel, ele enxerga a vida e ele enxerga a realidade de forma muito peculiar, como um homem de Deus. Daniel, ele não enxerga a realidade à luz daquilo que os olhos dele somente podem ver, mas ele enxerga a realidade, o tempo presente, à luz da eternidade, à luz de Deus, à luz do que Deus diz em sua palavra. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai observar que Deus, ele é o centro das Escrituras, Deus é o centro da história. E esse Deus, ele é Espírito. E não só há o Pai, o Filho e o Espírito Santo como seres espirituais. Há também anjos e há também demônios, principados, potestades, poderes, como o apóstolo Paulo vai descrever em Romanos capítulo 8. Como o apóstolo Paulo vai descrever em Efésios capítulo 2, dizendo que nós, cristãos, vivíamos no passado segundo, de acordo, conduzidos por espíritos malignos, por espíritos que habitam nesse mundo. Se você observar na Bíblia, ela nos ajuda a entender a realidade, por exemplo, falando de um Criador, que não criou somente o mundo material, mas a Bíblia vai dizer que Deus criou os anjos. E quando a gente caminha nas Escrituras e a gente vai olhar para Adão e Eva no Éden, nós observaremos que ali há uma serpente astuta, sagaz, enganadora, que é uma espécie de encarnação, uma manifestação animal de um espírito maligno, ou do próprio Satanás, que era então um anjo criado por Deus. Na criação, na queda, nós temos seres espirituais. Mas a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 2, que na cruz do Calvário, Jesus não só venceu o pecado, tendo morrido, tendo se entregue como um sacrifício perfeito, íntegro, obediente plenamente ao Pai, e na cruz, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2, que Cristo venceu principados e potestades, expondo-os publicamente na cruz. Jesus morrendo, ele estava vencendo, porque ele não se sujeitou às tentações, ele obedeceu o Pai, e na cruz ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscita, como aquele que foi o sacrifício aceito pelo Pai para a nossa salvação. E na consumação dos séculos, o apóstolo Paulo termina Romanos dizendo que nós pisaremos, a igreja, nós pisaremos a cabeça da serpente
juntamente com Cristo. A realidade, ela não é explicada somente por fenômenos naturais, não é explicada somente pelas circunstâncias. Daniel está dizendo que há muito mais do que os nossos olhos podem ver. Daniel, no capítulo 10, ele recebe uma visão de Deus. E Daniel, ele é um homem idoso, ele é um homem já com mais de 82 anos. Daniel é um homem que passou por muitas coisas na vida, é assim que nós costumamos falar, né? Aquela pessoa sofreu, olha, passou por muita coisa na vida. Muitas situações de tensão, a fé dele foi colocada à prova muitas vezes, e Daniel é descrito como um homem íntegro, como um homem firme, como um homem que mantinha os seus olhos e o seu coração em Deus. Mas no capítulo 10 nós vemos um homem esgotado. Há medo, há fraqueza física, há um esgotamento mental e há um esgotamento físico em Daniel, a ponto de em algum momento ele está sem forças para ficar de pé, e ele tenta levantar e ele fica de joelho com as mãos apoiadas no chão. Ora ele quer falar, mas ele não consegue falar, porque ele está ouvindo e vendo coisas da parte de Deus que são maravilhosas demais, mas são também assombrosas demais. São coisas que, segundo o texto, são para esse tempo, ou seja, para os últimos dias, que diz respeito à vinda de Cristo, primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Mas ele também tem uma visão do próprio Filho de Deus, uma visão muito semelhante àquela que João tem no Apocalipse, que é uma descrição de vestes maravilhosas, de muita luz, de muito resplendor, e isso deixou Daniel esgotado, deixou Daniel cansado. Isso é algo extremamente significativo para nós, homens piedosos, homens íntegros, mulheres de Deus, pessoas que amam o Senhor também chegam ao esgotamento mental, ao esgotamento físico. Daniel chegou ao esgotamento não porque ele estava em pecado, mas a semelhança do homem de Deus, a semelhança do profeta Elias, se cansou, se fadigou no serviço do Senhor, pregando a palavra, combatendo o falso ensino, zelando não só por sua vida espiritual, mas era alguém que zelava pelo povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos orar para que Deus nos dê uma visão mais clara dos seus planos revelados na palavra, do seu cuidado sobre a igreja. Mas no segundo momento, em que Deus nos der uma visão mais clara do propósito dele para a igreja, do crescimento espiritual como algo que alcança o seu povo. Todo cristão que ama a igreja, todo cristão que ora pela igreja, todos aqueles que servem a igreja com seus dons, todos aqueles que se dedicam ao trabalho do Senhor, se esgotarão, cansarão. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, ele termina com uma palavra a um povo que estava cansado de esperar e a realidade não mudar. E a palavra de Deus diz, olha, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que mantêm a sua esperança no Senhor serão restaurados. Esse homem, ele experimenta o cuidado de Deus nesse tempo em que ele estava perturbado. Deus, de forma maravilhosa, se você olhar o texto, Deus vai ao encontro dele. Meus irmãos, Deus, Ele mesmo produz essa santa perturbação na vida de Daniel. Daniel foi um homem poderosamente usado por Deus. Daniel foi um homem inspirado por Deus. Nós não somos mais inspirados e não recebemos mais revelação de Deus. Deus nos ilumina para que a gente entenda a sua palavra revelada. E homens que foram como Daniel, usados por Deus, foram trabalhados para que recebessem a palavra de Deus e assim transmitissem essa palavra com humildade, confiança, autoridade. Olhe para a história do profeta Jonas.
o profeta fracassado mais bem-sucedido da história. Parece contraditório, mas ele não queria pregar, pregou não querendo pregar e experimentou o maior avivamento da história. Mas aquele homem foi humilhado por Deus. Aquele homem confiou na palavra de Deus, a ponto dele registrar sua própria desobediência e o que Deus fez na sua própria vida. Deus revelou coisas a Daniel que trouxe ele a um estado de fraqueza física, mas que preparou a sua alma para continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Porque se Deus nos dotar de dons e talentos, mas não trabalhar no nosso coração, não humilhar a nossa alma, nós não permaneceremos de pé. Certa vez eu ouvia o Tim Keller, só ouvi uma vez, né? Privilégio. Mas ele disse algo, ele disse, olha, os pregadores e os servos que não são tão talentosos e habilidosos saem na frente. Aí a pessoa pensa, por que isso? E ele disse o seguinte, olha, são esses que sabem das suas limitações que mais dependem de Deus. Geralmente oram mais, geralmente são mais humildes, geralmente trabalham melhor em equipe, geralmente se relacionam melhor, geralmente são menos frágeis emocionalmente, não são tão melindrosos, porque dependem mais de Deus. Olham para si muito mais a partir da sua fraqueza e da dependência e da suficiência de Deus na sua vida. A boa notícia é que aquilo que Deus revela do verso 1 ao verso 3, aquilo que Deus provoca no coração de Daniel tem uma resposta ou tem uma continuidade. Versículo 3 diz assim, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Daniel tem uma visão, a alma dele está perturbada, ele está impressionado com aquilo que ele ouviu de Deus, então ele diz, Senhor, a minha necessidade é absolutamente séria. Nós não jejuamos todo dia, jejum não faz parte de orações diárias, ordinárias, mas quando nós de fato reconhecemos necessidade de humilhar nossa alma, de buscar Deus, de avançarmos na fome de Deus, de crescermos espiritualmente, aí sim nós nos abstemos de comida. Meus irmãos, esse jejum de Coca-Cola, esse jejum de chocolate, isso é dieta, meu irmão. Isso daí não é jejum bíblico. Jejum bíblico é cessar o alimento, tirar um tempo para cantar, para orar, para afligir a alma. Jejum não é se abster de alimento. Se fosse assim, os mais espirituais são aqueles que precisam fazer exame toda semana e precisam fazer dieta de 12 horas. Seriam imbatíveis. Mas não é só ficar sem comer, é afligir a alma. É se afastar dos prazeres até mesmo lícitos da vida. Daniel, ele deixou de comer para que ele pudesse assim humilhar sua alma e expressar sua necessidade diante de Deus. Não é só palavra, não é só oração, mas é humilhar-se, é buscar o Senhor. E aí o versículo 4 diz que no dia 24 do primeiro mês, disse Daniel, eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho. O que esse texto traz para nós é que a visão dele é maravilhosa. Observe o texto, vestido de linho, que é uma roupa, um tecido nobre, fino, especial, com cinto de ouro puro, de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, pedra preciosa, o seu rosto parecia um relâmpago, uma luz resplandecente, a ideia de santidade, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Meus irmãos, às vezes a gente fica acanhado, mas a visão é de um monstro. Não é isso? É uma visão assombrosa. E aí o que eu pensei, lendo esse texto, eu não fiz. Mas aconselho você a fazer. Use um IA e pede a um IA para descrever isso. Use um recurso para que possa descrever essa imagem. Porque o que ele viu ficou extremamente assustador para ele. O texto vai dizer que ele ficou quase morto.
Mas não entenda essa manifestação de Deus como falta de compaixão. Lembre-se que Deus se importa com o seu povo, com a sua igreja, e Deus expressa o seu amor trabalhando o nosso coração. Lembre-se do apóstolo Paulo, a descrição que ele faz na sua segunda carta aos Coríntios sobre a sua experiência. Ele diz: olha, 3 vezes eu orei a Deus para que tirasse o espinho na minha carne. Nós não sabemos qual era esse espinho, mas sabemos que era um mensageiro de Satanás, algo que lhe trazia sofrimento, mas servia para humilhar sua alma, para que ele não fosse soberbo. Eu acredito que Paulo não tinha problema com autoestima baixa. O problema de Paulo era com a sua autoestima. Muito inteligente, poliglota, um doutor na lei, um homem erudito, um homem muito capaz. A Bíblia diz que reparai, pois, na vossa vocação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 em diante. Deus não chama muitos sábios, muitos poderosos, muitos de nobre nascimento, mas chama alguns, não chama muitos. A maioria de nós pastores não são semelhantes a Paulo, mas Deus escolhe gente como Paulo e mantém fiel a ele, humilhando o coração. Isso é um modo de Deus expressar sua graça e a sua misericórdia para que a nossa vida seja profundamente usada por Deus, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Deus geralmente se manifesta nas Escrituras através da segunda pessoa da Trindade, através de Cristo Jesus. Essa é uma manifestação de Cristo, e Apocalipse capítulo 1 colabora com essa compreensão de que Cristo vem ao encontro de Daniel. De alguma forma a gente pode dizer que o Senhor vem ao nosso encontro, mas é muito mais saudável nós crermos que o Senhor está sempre conosco. A percepção de que hoje o Senhor vem ao nosso encontro é porque, na verdade, a nossa mente se distanciou de Deus. A nossa segurança enfraqueceu. A alegria da nossa salvação já não é tão intensa e já não é tão exuberante no nosso testemunho. Então a gente diz: olha, Deus veio ao meu encontro. Mas o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto vai dizer que Daniel, nesse tempo, ele estava sozinho. Só eu, Daniel, versículo 7, acompanhe comigo. Tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram, correram e se esconderam. Queridos, observe exatamente isso. Nós não sabemos se esses homens eram judeus, se eram exilados. Não sabemos se eram homens pagãos. Mas provavelmente, pela atitude, eram homens babilônicos, eram caldeus, ou eram os persas, os medos. Deus, ele produz essas reações diferentes, né? Quando nós não éramos cristãos, nós tínhamos medo de Deus. Você já ouviu pessoas falando que tem medo de ir num culto, numa igreja, porque elas têm medo de pegar demônio, pegar espírito? É assim que as pessoas falam, né? Pegar espírito. Você já viu que muitas pessoas elas têm um profundo medo de Deus e são solapadas, muitas vezes pisadas e esmagadas pela culpa. Tentam se esconder de Deus, tentam fugir de Deus, mas por causa do pacto da graça, por causa da aliança, por causa da comunhão que temos com Deus, somos filhos de Deus, somos povo de Deus. Por mais que Daniel tenha ficado enfraquecido, perturbado, confuso, assombrado, Daniel não foge de Deus, porque ele sabe que o Deus que vem ao seu encontro sempre é para fazer-lhe o bem. Meus irmãos, esses são os propósitos de Deus para nós. Quando a Bíblia vai dizer em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é o bem subjetivo, não é o bem relativo àquilo que é um bem para mim, outro bem para você. Sabe qual é o bem que Deus vem ao nosso encontro ou trabalha constantemente na nossa vida? A Bíblia vai dizer: sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o bem de Deus para nós. É isso que Deus produz nas nossas vidas. Não é o bem-estar. Hoje não
é tanto enfatizado em muitas igrejas a teologia da prosperidade. Em algumas são. Hoje é a prosperidade financeira, hoje é a teologia da prosperidade emocional. Ou seja, Deus quer te fazer feliz. Deus vem ao seu encontro para te acomodar e te deixar numa situação de extremo conforto, mesmo que seja rejeitando seu filho e mesmo que seja na desobediência. Deus vem ao nosso encontro, muitas vezes para esmagar o nosso coração, para que a gente o ame mais, dependa mais dele, tenha uma visão clara de quem ele é. E os presbiterianos digam amém. Amém. Louvado seja Deus que vem ao nosso encontro e trabalha poderosamente nas nossas vidas. Mas se você observar, algo mais está acontecendo aqui. Daniel, diz o texto, ele começa a buscar o Senhor. Ele tem uma visão, ele está buscando o Senhor, mas o texto vai dizer que as coisas não são, como eu comecei falando, só na dimensão dos olhos de Daniel. O homem que nós cremos que é o Filho de Deus, se manifesta a Daniel e diz assim: Daniel, quando você começou a orar, a sua oração foi respondida, e eu vim ao seu encontro. E aí o texto, ele descreve uma batalha espiritual entre anjo e demônio. E o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus está envolvido nessa batalha. Há uma evidência aqui de que há um mundo espiritual. E esse assunto é um assunto que ele pode ser tratado de forma amena, subestimada, ou pode ser tratada de forma superestimada. Existem pessoas que, por serem membros de uma igreja local, por lerem a sua Bíblia, orarem, por terem uma rotina e muitas vezes nem confiarem naquilo que leem, nem terem de fato uma esperança em Cristo, mas elas se acham protegidas por causa do seu convívio religioso e espiritual, ou com pessoas espirituais. Mas há aqueles que veem demônio atrás de cada poste. Há aqueles que têm medo de conversar porque os demônios estão ouvindo. O que o texto está dizendo, à luz de todas as Escrituras, é que existem demônios, que há uma batalha espiritual. A igreja, ela é constantemente atacada por Satanás. Se você ler com atenção Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 23, há uma descrição ali que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque nós estamos numa batalha que não é contra pessoas, que não é contra personalidades, não é contra os temperamentos, mas é uma batalha espiritual, onde Satanás, que é astuto, que não é eterno, que não é semelhante ao nosso Deus, que não é todo-poderoso, ele busca atrapalhar a igreja, ele busca atrapalhar o povo de Deus, ele busca, por meio de ciladas, por meio de dardos inflamados, fazer com que o cristão desonre a Deus, fazer com que o cristão dê mau testemunho, fazer com que o cristão tropece na caminhada. 2 homens estavam, isso é verdade, isso aconteceu lá no bairro onde eu morava, lá no IPS. 2 homens estavam conversando, e aí um amigo chegou, parou a moto, e os homens estavam conversando sobre a igreja, sobre a caminhada, a conversa era boa, e de repente esse amigo que chegou, começou a perguntar a um novo convertido sobre a caminhada deles, e alguém foi e falou assim: olha, eu estou firme na igreja, mas é muito difícil, porque Satanás, né, ele tenta muito a gente, ele cria situações e coloca ciladas, enfim, ele é o inimigo da igreja. Aí o outro foi e falou assim: olha, a situação é assim, se a gente deixar ele quieto, ele deixa a gente quieto também. Você imagina, teologia assim, altíssima, né? Pessoal, profundidade bíblica. E não é assim, meu irmão, não é assim, não é assim. Um teólogo do passado disse que quando nós professamos a fé em Cristo, é colocado um alvo nas nossas costas, e nós passamos a ser, então, não mais
submissos a Satanás, nós fomos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós, de alguma forma, saqueamos o inferno quando pregamos a palavra. Quando pessoas são convertidas, é que há essa vitória de pessoas saírem da escravidão para Deus. Não é passando óleo na parede, não é salgando o bairro, não é fazendo marcha para Jesus, que muitas vezes é mais marcha ré para Jesus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, zelar para que a nossa vida seja santa. Na verdade, a vida cristã, ela é simples. A Bíblia vai dizer, Salomão vai dizer em Eclesiastes, Deus faz as coisas simples e nós é que complicamos. Mas existem principados e potestades, e é isso que Deus quer mostrar por meio dessa experiência de Daniel. Deus responde a sua oração, versículo 10, eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Deus é o nosso ajudador. Deus é o Deus que vem para nos colocar de pé. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Isso é algo que na semana passada, no último domingo, nós lemos o capítulo 9, do verso 20 até o verso 27, e vimos que Deus já havia dito a Daniel que ele é um homem amado nos céus. Somos amados pelo Senhor, eternamente amados pelo Senhor. E quando estamos fracos, nós precisamos ouvir do amor incondicional de Deus. Muitas vezes a gente permanece na fraqueza da fé, porque a gente entende que nós somos pessoas meramente funcionais numa engrenagem. Somos uma peça, ou pregamos, ou cantamos, ou lideramos como presbíteros, como diáconos, como professores, em algum ministério, algum departamento da igreja, e nós somos peças funcionais. Deus nos colocou como pessoas escravas para cumprirem uma tarefa. E a tarefa é árdua, nós nos cansamos, criamos expectativas, frustramos pessoas nos frustram, e a melhor maneira de Deus nos renovar e nos encorajar é mostrar para a gente, você continua sem merecer, você continua um pecador, você continua cansando, se esgotando, se esvaindo na sua própria força, mas você é amado. Você é amado. O que nos move a servir a Deus é ouvirmos a voz do Senhor forte como uma trombeta, dizendo para nós, como o Senhor disse para Daniel, você é amado. Você é amado. O amor de Deus, ele é incondicional. Prostrado ou não, Deus amava Daniel. Mas era importante Daniel ser lembrado que ele era amado. A religião evangélica predominante, ela é uma religião meritória. Eu sempre lembro disso, que a gente acredita que Deus vai estar muito mais favorável a nos abençoar e nos atender à medida que a gente está caminhando de forma mais santa, mais oração, mais boas obras. E aí o dia mau, Deus diz, você é amado. E no dia bom, no dia de maior piedade, de maior dedicação, de maior esforço, Deus diz, você é amado. O amor de Deus não repousa tendo a causa em nós, mas é nele mesmo. Nele mesmo. Isso que nos encoraja a caminhar. Isso que fez com que Daniel caminhasse o tempo todo sabendo da sua identidade estabelecida em Deus. Adolescente, jovem, homem, mulher de Deus. A nossa identidade precisa estar no Senhor. O que faz com que a gente caminhe é a certeza de que somos amados pelo Senhor. As pessoas podem nos odiar, as pessoas podem não entender nossas intenções, mas o Senhor nos ama e nos conhece, e mais uma vez eu digo, é essa palavra que mais importa para nós. Muitas vezes o azedume da nossa alma não sai depois de ouvirmos que Deus nos ama, porque nós caminhamos à semelhança daqueles que são descritos lá no Sermão da Montanha, que oram, que jejuam, que dão esmolas, buscando a recompensa, a glória, o louvor, o elogio dos homens. Em outras palavras, enquanto o pastor, o líder da igreja, os irmãos da igreja, enquanto eles não valorizarem o que eu faço, eu não vou me dedicar mais. Esse é um exemplo disso.
se a igreja não reconhecer todo o meu potencial, tudo que eu estudei, toda a minha disposição, se a igreja não reconhecer, eu não posso florescer em louvor, em gratidão e ser um cristão exuberante como um bom perfume de Cristo, como um bom testemunho. Eu preciso do que as pessoas dizem. E aí, que o presbítero Rodrigo falou, colocamos pessoas como ídolos na nossa vida. Mas há mais uma verdade que Deus diz ao coração desse homem que está no versículo 12, e se repete muitas e muitas vezes nas Escrituras, quando Deus diz a Daniel: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Não temas, Daniel. Não temas, Daniel. E Deus sempre diz aos seus filhos que Ele cuida, que a presença dEle, que Ele atende às nossas orações, que Ele é o nosso Deus cuidadoso. Em seguida, a partir do versículo 13, há aqui a explicação dos acontecimentos sobre a batalha espiritual, mas o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu durante 21 dias, porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda. Mais uma vez, Deus se mostra como um instrutor, como o ensinador, o doutrinador, o guia, aquele que traz entendimento, compreensão, para que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Meus irmãos, nós somos homens e mulheres com um pé na terra e um outro pé na eternidade. Não há como sermos plenamente felizes aqui e agora. Não há. Não há, porque nós não fomos criados para esse mundo. Não fomos criados para essa realidade. O nosso coração sempre sentirá saudades do jardim do Éden, da comunhão plena com Deus. Nós fomos criados para comunhão plena com Deus, para comunhão plena uns com os outros, para comunhão plena com a natureza, para a verdadeira shalom, que é essa paz abundante com Deus e com as coisas que Ele criou. Então nós nunca seremos plenos nessa vida. Por isso, Deus diz a Daniel que a visão diz respeito ao futuro do povo de Deus. Isso é um consolo para nós. As boas notícias não dizem respeito somente dos nossos sonhos e da nossa vida particular, mas diz respeito à vida e à história do povo de Deus. Então Deus diz a Daniel: há mais por vir. E pela segunda vez nessa visão, Daniel não suporta e mais uma vez ele é fortalecido. Ele está quebrantado. Daniel está perplexo em conhecer com profundidade os desígnios de Deus. Eu me lembro de Jesus dizendo aos discípulos: olha, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não suportariam. Então Jesus ele foi caminhando com seus discípulos e revelando progressivamente aos discípulos, porque eles não conseguiam entender. E Jesus disse, por exemplo, aos discípulos em Lucas 24, no caminho de Emaús, dizendo: ó homens tardios, lentos para entender tudo aquilo que as Escrituras ensinam. Há uma batalha espiritual, é isso que esse texto ele mostra para nós, e a igreja ela está inserida nessa batalha. Eu convido você a abrir Efésios capítulo 6 comigo, para que a gente possa concluir lendo Efésios capítulo de número 6, que traz um mandamento para nós, que reconhecemos que a vida cristã, ela não acontece num parquinho. A vida cristã não é diversão o tempo todo. A vida cristã requer de nós sobriedade, requer de nós vigilância, requer de nós cuidado, porque há um adversário que está como um leão ao nosso derredor, querendo nos devorar. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso,
Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, a confiança em Deus, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica, não só por si, mas por todos os santos, e orem também por mim, disse Paulo, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Meus irmãos, o cristão, ele precisa desconfiar, primeiramente, de forma mais intensa do seu próprio coração do que de Satanás. Nós só pecaremos, ainda que Satanás coloque ciladas e dardos inflamados, se nós cedermos à cobiça do nosso coração. O que eu quero dizer com isso, não fique como aquelas pessoas com medo de vulto. Eu passo um gato preto em casa, uma roupa que balança no varal, tem crente que pede alguém para ir lá na sua casa orar. A Bíblia vai dizer o que nós precisamos fazer, meus irmãos. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Quem está em Cristo, quem crê em Cristo, quem pertence a Cristo, porque foi comprado pelo sangue de Cristo, esse o diabo não toca. O maligno não toca. Quanto o povo de Deus, não vale bruxaria, feitiçaria. Pode matar um boi, um touro, pode matar uma galinha, pode usar caldo quinó. A situação está difícil. Porque isso não vale contra o povo de Deus. Não vale, não vale. Agora, o que nos atrapalha é não lermos as Escrituras, o que nos atrapalha é não orarmos, o que nos atrapalha é não confiarmos em Deus, é não descansarmos no Senhor. É isso que nos atrapalha. O diabo existe, os espíritos malignos existem, não são almas penadas, são anjos caídos, eles existem. E a Bíblia vai mostrar isso claramente, de forma abrangente em todas as Escrituras e de forma clara para nós. Mas nós precisamos, como povo de Deus, confiar e manter os nossos olhos no Senhor. No Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé para que a gente possa orar. Talvez como Daniel você esteja desfalecendo na caminhada, enfraquecendo na caminhada. Talvez por circunstâncias diferentes, por causas diferentes. Talvez o pecado tenha te cansado. Talvez o moralismo tenha te cansado, a confiança em você mesmo tenha te cansado. Um olhar não em Cristo, mas em outras coisas ou em pessoas tem cansado. Mas a boa notícia é que Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus para nos socorrer nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, incapazes de nos salvarmos. E Ele continua vindo e nos abençoando em nossas fraquezas. Que a gente possa buscar força no Senhor, que a gente possa meditar constantemente na palavra de Deus, que a gente possa amar o Senhor e amar o seu povo, as coisas que o Senhor ama. Que a gente possa, para aqueles que vivem perturbados, com medo de assombrações e fantasmas, que a gente possa falar de Cristo, aquele que já venceu na cruz. Aquele que já venceu na cruz. Não há posição melhor e maior do que ser filho de Deus. Sermos chamados de filhos amados. Sabermos que Deus ouve a nossa oração. Eu sempre digo isso. Se não nos alegrarmos nessas coisas, eu não sei mais o que fazer para a gente se alegrar e celebrar e servir ao Senhor. Essas são razões suficientes para vivermos para a glória de Deus.
Deus, te louvamos porque temos esse relato, esse registro vivo da tua palavra, esse registro, ó Deus, transformador, não só para a vida de Daniel naquele tempo, mas também para a nossa vida. Ó Deus, a tua palavra fala do Senhor, fala desse Deus que se aproxima, condescendente, misericordioso, protetor, ajudador do teu povo, que nos ama incondicionalmente. E a tua palavra fala, ó Deus, de quem somos, ó Deus. Homens como Daniel, homens falhos, homens fracos, que se cansam, ó Deus, e que por causa do pecado estão envelhecendo, estão enfraquecendo fisicamente. E, ó Deus, obrigado porque, diante das circunstâncias, diante das notícias, diante das dificuldades, ó Deus, o nosso coração é animado, semelhantemente ao coração de Daniel, porque o Senhor é conosco hoje, mas também o Senhor revela o futuro glorioso da sua igreja. O Senhor anuncia salvação a Daniel, o Senhor anuncia redenção, Salvador. E para nós hoje que olhamos para trás e vemos o cumprimento da vinda de Cristo, da promessa que nos alcançou, podemos olhar agora para a consumação dos séculos, para o final dos tempos, para o dia, o grande e temível dia do Senhor, e aguardarmos Deus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja em ti, Senhor. Ó Deus, que a gente caminhe nessa vida, que a gente cuide de coisas dessa vida, do trabalho, ó Deus, da profissão, da escola, dos relacionamentos, da família, ó Deus, do futuro, com precaução, com previdência, mas Senhor, não deixe que as coisas do mundo tomem o nosso coração, roube o nosso coração, prendam o nosso coração, que a gente, ó Deus, ainda que vivendo tempos difíceis, que possamos, ó Senhor, aguardarmos aquele bendito dia, com esperança. Alegra o teu povo, ó Deus, no Senhor. Alegra o teu povo, ó Deus, com a boa notícia do Evangelho e aquilo que nós ainda desfrutaremos por causa do teu Filho Jesus. Nos ajuda, Deus, a proclamar a tua palavra àqueles que estão olhando para a vida com uma cosmovisão tão reduzida, ó Deus, que não conseguem, Senhor, entender o porquê dos sofrimentos, o porquê das dificuldades, não conseguem explicar, ó Deus, não conseguem encontrar esperança, não conseguem encontrar consolo, e nós temos a resposta, nós temos a solução no Senhor Jesus. Ó Deus, nos dê ousadia, e nós, ó Deus, suplicamos ao Senhor, como Paulo, ó Deus, nos dê ousadia para que no abrir da boca possamos anunciar, ó Deus, a tua palavra, possamos anunciar o mistério do Senhor. Que Cristo se fez carne, e em Cristo tanto judeus como gentios são unidos em um só povo, para a tua glória e para o teu louvor. Nos ajude a pregar a tua palavra, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e vamos celebrar o Senhor com alegria. Que o Senhor nessa noite nos renove por sua palavra.